dos seminários Transmuseu. Nós abrimos a sessão de hoje, né, com uma discussão em torno dos acervos, né? A nossa mesa se intitula Gestão de Acervos. Eu gostaria de abrir os trabalhos chamando, né, para a composição da mesa a mediadora, né, que é a Lívia Lira, a coordenadora do acervo do MAM. Ela media a mesa. Eu chamo também a professora Isis Baldini, né? Ela é doutora pela Escola de Comunicações e Artes da USP e professora do Senai de Conservação. O professor Humberto Farias de Carvalho, da PUC São Paulo, da UFRJ. E o artista Marcelo Cidade, que tem uma obra aqui na exposição, o Retorno da Coleção Tamanho. Muito obrigada, bom seminário. Olá, bom dia a todos. A gente está abrindo aqui o seminário dos nossos palestrantes. A gente vai falar sobre conservação de obra contemporânea, sobre os desafios que a gente está vivendo hoje em dia na conservação da obra contemporânea, que a gente discute tanto no INCA, no ICOM. E eu não vou me estender muito, porque temos três pessoas para falar e eles têm bastante coisas interessantes para falar para a gente. Vou passar a palavra agora para o Marcelo. Bom dia. Eu queria agradecer o convite para essa mesa, que para mim é um tanto ilustre, né, falar de conservação, porque realmente é uma questão muito nova dentro da minha produção. E, bem, eu vou falar um pouco dos meus trabalhos e todos os problemas que eu tive com conservação nos meus trabalhos, porque realmente eu tenho uma produção muito recente, acho que são 10 anos de produção, mas até para um artista jovem que saiu da faculdade, até ele acreditar nele mesmo como artista e depois começar a acreditar nele mesmo como profissional, demora um certo tempo. E no começo a gente fica muito mais preocupado em produzir e pôr para fora esse questionamento antes da conservação. E só depois, quando vem um embate institucional, mercadológico, a gente começa a pensar que as coisas têm que durar um pouco mais do que apenas o processo artístico de pôr para fora. Então eu selecionei alguns problemas aqui, que eu chamo de trabalhos, para demonstrar como, no decorrer desses anos, o embate de um artista contemporâneo ele vai acontecendo e como a conservação, o restauro e o arquivo ele vai aparecendo de uma outra maneira, né? Bem, vou falar primeiro no começo da minha carreira, acho que a necessidade de produzir uma obra é muito mais urgente do que se pensar a fisicalidade dela mesma. Eu sempre tive como referência a arte conceitual brasileira e sempre vi a performance como um motivador da produção, do você poder executar uma obra sem ter dinheiro ou espaço ou qualquer embate em relação ao processo. Então, a performance e o trabalho conceitual seriam realmente um pensamento mais libertador. Esse trabalho se chama Registro de Performance, ele é de 2002 e ele nada é mais do que uma ação que já aconteceu aqui no MAN também, de maneiras ilegais, e nada era mais como juntar uns amigos e fumar um baseado junto e colar a ponta desse baseado na parede e escrever Registro de Performance, como apenas uma situação que acontece, evapora, a fumaça, vai embora e acabou. Bem, no começo era tudo uma grande brincadeira entre artistas, mas esse trabalho é muito engraçado, porque no começo, acho que foi em 2003, 2004, um museu na Holanda queria comprar esse trabalho. E aí eu fui perceber o que era o trabalho, né? E eles achavam que era uma fotografia disso, do registro, como a gente vê aqui.
E não necessariamente o trabalho acontecia no plano bidimensional de uma foto. Eu acho que perderia muito do entendimento da própria obra se fosse essa foto. Então eu propus um texto falando que o trabalho realmente era uma performance, que eu teria que ir para a Holanda toda vez que esse museu fosse apresentar a obra, para ir para lá, fumar um baseado, colar a ponta na parede e voltar. Como um documento escrito, seriamente, contextualizado, da importância dessa ação, ainda mais sendo na Holanda. E claro que ninguém comprou nada, porque era um pouco absurdo pagar para aquele moleque, né? Na época era uma grande brincadeira, entre aspas, mas claro que tem o seu fundamento de transgressão e de questionamento sobre a obra. E até hoje, claro que eu nunca vendi trabalho. Bem, dessa mesma época, eu acho que teve uma grande passagem de 2002 para 2004, que minha produção começa a se materializar em peças, no começo em esculturas. E mesmo assim, essas esculturas eram muito relacionadas ao meu cotidiano e o meu processo artístico da época. Eu trabalho chamado cinza ao pó, do pó a cinzas, ou que sobrou de um desenho animado, e realmente era um par de tênis meus usados com cinza de cigarro acumulado no período de um ano. E bem, dentro do mercado de arte, para mim sempre foi uma surpresa também conseguir viver do próprio trabalho, fazendo trabalhos tão efêmeros. E esse trabalho foi vendido para um colecionador. Eu fiquei super surpreso, claro. E no momento imediato que ele comprou, já pôs uma caixa de acrílico para se conservar a obra. Então, acho que todo artista tem esse... Você vai cair dentro de uma caixa de acrílico em qualquer minuto, não tem muito jeito. Mesmo que isso te incomode, a conservação e a produção de arte acaba entrando num embate. E eu comecei a perceber isso como a conservação e a instituição, às vezes, não atrapalhavam o entendimento da obra, mas davam um outro entendimento, porque realmente um tênis desse no canto do meu estúdio, com a cinza de cigarro, não vai ter a mesma leitura do que esse tênis dentro de uma caixa de acrílico, dentro de um grande cubo branco. E aí eu tive que começar a repensar de que forma esses trabalhos podem ser apresentados em dois momentos e ter o mesmo entendimento. E esse problema começou a surgir. Em outros casos, esse trabalho de imóvel também teve exposto aqui no museu, em outro lugar. E bem, é um trabalho muito simples, né? É um carrinho com tijolos empilhados, mas esse também começou a gerar um outro embate na minha produção, que é como traduzir um pensamento tão simples de organização de tijolos e materiais e passar esse entendimento para técnicos de museu, para instituições, como o trabalho vai tendo da própria quando ele sai do estúdio. Então, isso caiu uma outra ficha que começou a me cair, é que eu tive que começar a pensar projetos como uma maneira de traduzir esse pensamento questionador, tridimensional, para quase um how to made, uma manual de instrução de como se montar umas obras. Então, o processo criativo ele vai até a construção da obra e depois ele vai até a desconstrução da obra para poder explicar essa obra, esse processo que na verdade era tão simples. E selecionei aqui também essas umas imagens de obra. Bem, então eu pensei que o projeto estivesse junto aqui. Bem, e essa obra também punha em questão, eu comecei a perceber depois dela pronta, que a modulação de cada tijolo e a modulação de um carrinho, quando você faz um handmade, você pegar pronto e você imaginar que o carrinho de supermercado ele tem um formato que ele pode ser igual no mundo inteiro e o tijolo é tijolo, então qualquer tijolo é igual, foi um grande erro. Eu comecei a perceber que realmente a padronagem de cada material se dá em relação ao seu lugar. Então, em algumas experiências que eu tive de refazer esse trabalho no exterior, em outros lugares, eu fui percebendo que
o tijolo não é realmente um tijolo, ele muda o seu padrão estrutural em relação a cada lugar e a cada funcionalidade desse. Então, eu comecei a ver que o meu trabalho acabava sendo traduzido numa relação de espaço e de geografia também. Então, aqui a gente vê a remontagem do mesmo trabalho na França, com um carrinho também, que é um outro carrinho e um outro tijolo. Mas o trabalho acaba sendo o mesmo. Então, até que ponto, essa é uma outra questão que eu acho que o trabalho vai sendo remontado e desmontado, remontado e desmontado, mas os materiais vão mudar, porque realmente não faz sentido conservar o tijolo como uma peça, como se fosse uma pintura do século XVII, mas de se reutilizar esses materiais e pensar no próprio tempo de vida deles, porque nada dura para sempre. Eu acho que isso é um embate que talvez daqui a pouco os colegas aqui vão me explicar como a gente tenta conservar tudo hoje em dia, que eu acho que acho incrível pensar isso em uma época em que tudo é efêmero, tudo é obsoleto, tanto os museus, quanto as cidades, quanto os prédios, e São Paulo é tudo uma grande entropia. Então, o tijolo vai acabar, o carrinho vai acabar, e o que vai sobrar vai ser uma ideia. E as ideias são realmente, no meu ponto de vista, o que motiva um pensamento, mas a gente tem que passar essa ideia. Então, o trabalho vai ser cada vez mais um documento no Word, explicando como se remontar, como se reorganizar essas peças. Outro problema também, esse trabalho chama de direito de imagem. Ele foi apresentado na Bienal de São Paulo. Ele consiste na época da Bienal, foram 300 câmeras, são 300 objetos no formato de câmeras de segurança, feitos de papelão, papel roller. E também um trabalho que tem um tempo de vida. Então, o trabalho foi apresentado, ele é feito manualmente. E bem, como eu sempre trabalhei no limite do experimental, é muito próximo do tempo de apresentação da obra, da exposição em si, os erros e os acasos sempre acabam tomando parte do processo. E eu comecei a aprender a lidar com esse acaso como um fator quase determinante no processo, como quase o último limite. E nesse caso, as câmerazinhas eram fixadas com uma espécie de velcro autocolante nas paredes, e depois de ter feito um teste de 1 ano na minha casa, esse adesivo ficou bonitinho, certo? Eu fui pondo na Bienal e essas câmeras iam caindo, ao longo do tempo, como se fosse um fruto maduro. E todo mundo me falava, não, mas você tem que ir lá resolver e fazer de mármore. Eu falei, não, uma câmera de papelão, me interessa o tempo de vida dessa escultura, como um tempo da própria vigilância, do próprio observador, de passar naquela situação. E eu comecei a achar legal o fato dela cair, se destruir, alguém roubar, da obra ter vida mesmo, né? Só que depois, essa obra foi vendida, e esse começo do ano, todo mundo começou a falar, meu, o negócio cai, cara, como você vai fazer? Você vende um produto que cai. Eu falo, meu, é papelão, você comprou, sabe? Então, até que ponto essa situação é quase um papo de louco, isso mesmo. E bem, e eu até acho engraçado ser chamado para essa mesa, porque ano passado inteiro, passei o ano inteiro refazendo todos esses trabalhos que deram pepino, porque realmente o artista está vivo, está aí ainda, né? Então, estou começando a rever esses problemas. E comecei realmente, eles têm super razão, as coisas têm que durar pelo menos mais do que 10 dias. É o tempo de exposição, mais do que 1 mês. E até eu vi alguém, acho que durante a própria FAAP, me falava, não, a pintura, quando você faz uma pintura, ela tem que ter no mínimo 100 anos de garantia. Uma garantia para uma pintura. Mas espera aí, até que ponto a gente domina esse trabalho? E aí, né, nessa mesma aula, fala, não, o trabalho de arte é como um filho, ele cria vida e sai andando, vai embora. E, né, como estudante, a gente não entende muito essas coisas. Aqui, ó, a câmera, e esse era o processo que eu tinha, esse era o projetinho, uma coisa na mão, feita, bem... Era um processo para mim, não imaginava
que isso seria uma bula e que cada trabalho teria que ir com uma bula de como montar as coisas, né? Bem, voltando ao quesito institucional, em 2006 eu sempre usei a história da arte como referência para algumas questões minhas e sempre gostei de falar de artistas que eu admiro muito, porque já puseram essas problemáticas antes do que eu. Esse trabalho chama Amor e Ódio, Elijah Clark, e ele nada mais é do que 2 socos inglês juntados, fixados, feitos de bronze. E, bem, é um objeto que normalmente é usado para agredir, e nesse caso ele está unindo 2 pessoas. E esse trabalho foi quase uma resposta para mim mesmo, em se pensar o trabalho da Elijah Clark, que eu sempre amei e sempre odiei a Elijah Clark. Uma puta, Clark hippie, que faz essas coisas, de mexer para lá e para cá. E aí você lê o livro dela, tudo é incrível, é realmente transformador. E aí eu lembro, nessa mesma época, eu vim aqui no MAN, e aí tinha uns bichos dentro de caixa de acrílico. Eu falei, pô, mas eu quero encostar no bicho, eu quero mexer o bicho. E aí tinha, claro, uns modelos muito próximos, menores, que eram as réplicas, para você ter a experimentação. E aí, mais uma vez, a instituição e o artista se batem de frente, né? E eu sempre achei isso uma questão, algo a se pensar no meu próprio trabalho também. E essa peça lida com essa ideia, porque também, quando eu apresento ela de uma maneira num preguinho, e para dar a dúvida de até que ponto o espectador entende essa participação. Porque nós, brasileiros, temos na história da arte a participação é algo quase muito comum. E quando você se expõe fora disso, as pessoas, né, já são um pouco precavidas a isso. E esse trabalho, eu não gostaria de dar indicação de, não, você pode encostar. E, claro, ninguém encostava, até que eu ia lá e começasse esse processo. E como ele é uma peça de bronze, interessante também que eu fui aprendendo na própria exposição é que as pessoas iam pegando e a própria gordura da mão ia queimando o bronze. Então é um trabalho que ele acaba sendo efêmero de certa maneira. Eu não sei até que ponto ele vai durar, mas me interessa esse próprio desgaste do óleo da mão. Acho interessante. Bem, esse é outro trabalho que eu tive bastante pepino. Ele chama Escada Parasita, e ele nada é do que uma escada que não tem função, ou tira a função desse objeto arquitetônico e desloco ele numa situação em que ele vira quase um não lugar, quase um lugar inacessível dentro da arquitetura, como se fosse um parasita perdido dentro da arquitetura. E esse trabalho, ele não tem a função de uma escada, ele não é uma escada, ele é uma escultura. Então, ele é feito de alumínio para poder ter a sua fixação dentro da estrutura do prédio sem cair. E como não vai aguentar ninguém, realmente ele não tem a necessidade funcional de ser chumbado na parede. Esse trabalho foi apresentado também junto na Bienal de São Paulo. E, nesse caso, também foi muito estranho, porque o prédio, a fachada da Bienal é tombada também. Então, não poderia, nesse caso, fazer a fixação através de parafusos. Então, o pessoal da montagem da arquitetura criou um sistema para enganchar ele em cima do prédio, então ele ficaria de pendurado. Legal, vamos fazer. E, nessa época teve umas tempestades, uns temporais, eu emprestei a obra. Aí, na hora de me devolver a obra, eles foram tirar, a escada caiu e destruiu inteira. Por uma falta de conservação, não sei, do prédio, da fachada ou da escada. E se criou mais um embate com a instituição. Bem, a escada já foi refeita, acho que umas 5 vezes. E, bem, eu acabei fazendo um projeto técnico, né, claro, da obra, para poder traduzir, que uma hora eu vou morrer e as pessoas vão ter que continuar esse processo, sabe? Então, comecei a pensar um pouco no projeto, no desenho, no detalhamento, e como passar isso, em 3D bonitinho, sabe? Em todas essas partes. Que
que realmente são necessárias. É um dado a mais que eu tenho que dar com o trabalho, e hoje em dia eu acho que eu acredito um pouco nisso. Outro caso também que eu acho que é bem interessante falar aqui é a instalação transestatal, que é da coleção do MAN. E bem, esse trabalho é o acúmulo e um apilhamento de detritos urbanos, formando uma fonte de cachaça, uma fonte que, em vez de ser água, ela sai cachaça do meio dela. Esse trabalho foi apresentado há uns 4 anos, e o MAN adquiriu essa peça. E eles estavam super preocupados, porque eles não tinham lugar no acervo para pôr tanto lixo. E realmente, eu achei super engraçado, mas, claro, é de se entender. O trabalho realmente não é a fisicalidade dele, e o trabalho acaba acontecendo na produção, do recolhimento desse detrito, alguns dias antes da exposição. Então, o museu não tem que guardar e restaurar o próprio lixo, porque lixo é lixo. Então, eu comecei também a deixar claro, através de um projeto, os detalhamentos conceituais, ideológicos e tudo mais, e também os revendedores da cachaça, como pegar os entulhos, aonde tem entulho em São Paulo. A gente vai sendo cada vez mais específico, porque parece, às vezes, para o artista, tão óbvio isso, mas realmente não é. Então, a gente vai lá, faz o caminhozinho, tentando deixar as coisas cada vez mais claras. E, bem, é o nosso processo, né? E aí, o mais engraçado de tudo é que quando eu tentei fazer um trabalho mais próximo ao tradicional, que é uma pintura sobre papel, que é no caso desse condomínio bloco A, bloco B, são as pinturas um pouco grandes em papel. A pintura, o pessoal ia fixar isso numa moldura, e o trabalho trincou de ponta a ponta, e eu perdi a pintura inteira. E aí, eu não sei se você estava acompanhando isso, não foi você. E realmente foi um trabalho de restauro durante 1 ano, e era uma acrílica sobre papel. Então, quando eu tento fazer as coisas tradicionais, elas não acontecem, sabe? Eu não sei, tem um grande embate aí. Por isso que eu selecionei essas pinturas aqui. E, bem, chegar até 2011, nesse caso do trabalho que está exposto aqui, que é o tempo suspenso de um espaço provisório, que é um trabalho que eu pensei bem, eu abri o jornal alguns dias atrás, alguns anos atrás, e vi uma matéria que os biombos da Lina Bobagem estavam jogados ao léu, sendo usados apenas para separar a fila do restaurante deles, e que não se usava mais esses vidros no projeto original da Lina. E eu, como sou um grande fã da Lina, achei isso um absurdo, e achei que eu deveria responder a isso de uma certa maneira. E fiz esse trabalho, que é uma placa de vidro blindado com um tiro nele, exatamente nas mesmas medidas do projeto da Lina. Bem, o trabalho aconteceu, o trabalho veio aqui para o MAN, 2 dias antes de abrir a exposição. Ela me liga, falando, bem, o trabalho está caindo. Eu falo, nossa, como assim? E realmente, me disseram que o vidro era blindado. Então eu falei, bem, não pode cair um vidro blindado. E esse trabalho começou a ter um jogo. Começou a trabalhar. E aí, fui atrás, estou correndo. Na mesma semana, fui na casa de um colecionador, que tinha 2 desse, um dentro de casa e no outro no jardim. O do jardim fez puff, esse troço falhou. Porque ele não sabia que não era feito para pôr no jardim. Então, a gente tem que especificar cada vez mais, porque realmente as pessoas tomam iniciativa própria sem saber, nesse caso, não do museu. E agora eu estou correndo atrás com o fabricante para ver uma película. Talvez a gente começa, além de pesquisar a nossa própria produção, a ter começar a pensar tecnicamente os materiais, que era algo que realmente eu sempre fui muito contra, do artista técnico, o artista específico, o pintor que só pinta, o escultor que só esculpe. Acho que quem vê técnica não vê coração, sabe? Então, bem, e aí a gente cai nesse embate, e eu estou aprendendo cada vez mais com isso. Vou passar aqui a sequência deles. Esse aqui foi o que caiu no meio, ele fez assim.
eu acho que para encerrar, eu queria mostrar um último trabalho que também tem uma história um tanto curiosa. Esse é um projeto que chama Os Extremos se Encontram no Estreito de Bering, e foi uma intervenção urbana feita no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, ano passado. E o trabalho se dava com a instalação de uma placa de LED, passando em tempo real as informações da Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, em live stream todo dia com as informações ali. E bem, um painel de LED realmente não é a coisa mais barata do mundo, e ele ficou na favela no período de um mês e meio, sem ninguém encostar nele, sem ninguém roubar ele. Foi uma coisa incrível. E depois me surgiram, me perguntaram se eu queria doar esse trabalho para a Pinacoteca. Eu falei, puta, que engraçado, né? Como eu vou doar um trabalho que é uma situação específica, que não é nem um painel de LED, é uma situação dentro da comunidade. Ele fala, não, põe um painel de LED na Cracolândia. Não, pode pôr o painel de LED dentro do museu. E realmente, se eu quiser doar esse trabalho, eu acho que o museu tem que começar a entender que o trabalho tem que estar na comunidade. Então, doar isso como entender que a obra já não está nem mais dentro do limite do cubo branco, e ela acontece do lado de fora. E, como dizia o Elliot Sica, o museu é o mundo, né? Então, eu queria encerrar desdobrando essas questões para fora do museu, para a conservação das nossas próprias vidas, né? Então, eu acho que é isso. Obrigado.